Olá, como que vamos? Tudo bem? Esperamos que sim. Então, hoje vamos ver se a gente consegue terminar a última parte da nossa pequena apostila do curso de expositores espírita, ok? Então, hoje nós vamos tratar sobre oratória. Então, vamos lá. Nas três páginas finais, duas páginas e meia finais da nossa apostila, então nós temos aqui sobre o que é oratória. É a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Quando nós falamos aqui que é a arte de informar, influenciar, lembre-se que na oratória nós usamos os recursos da retórica, que na retórica é onde nós preparamos o nosso discurso com os argumentos para convencer as pessoas, ok? No nosso caso, as argumentações serão sempre baseadas no Evangelho e na doutrina espírita, certo? Então vamos ver as etapas do aspecto da oratória, que não é só a voz, é uma questão de uma postura do expositor diante de um público, diante de uma determinada plateia, e é todo o conjunto com o qual ele explora o seu discurso para transmiti-lo, ok? Então, a respeito do corpo. Durante a palestra, não andar como leões ao lado, de um lado para o outro. Não andar o tempo todo, nem ficar todo o tempo no mesmo lugar. Movimentar o corpo, os braços, as mãos e a cabeça com naturalidade, sem exagero e em harmonia com o que está dizendo. Ou seja, tem muitos oradores que ficam, né, para lá e para cá, acaba distraindo a atenção e as pessoas acabam não se concentrando na mensagem que está sendo dita. E quando ele fica muito tempo parado, e principalmente deve-se evitar isso, nós já falamos em aulas presenciais aí no COC, que ficar olhando só para um determinado ponto, uma pessoa da plateia, né? Parece que você só está falando para aquela pessoa. Não, o olhar tem que ser abrangente. Nós vamos ver esse aspecto também, ok? Não adotar posturas por demais teatrais, nem exagerar nas expressões faciais. Livrar-se de quaisquer tipos de cacoetes, trejeitos ou vícios de postura. Quando nós vamos falar, evidentemente, muita teatralidade, assim como eu estou fazendo nesse instante, querer dar ênfase exageradamente, deve-se evitar. Usa-se numa medida comedida, numa medida equilibrada, de expressões e utilização das nossas expressões corporais, tá bom? Assim, cacuetes, né? Muitas vezes nós temos algum cacuete, nós já citamos, né? Que determinada companheira nossa, à frente de um público, dando a sua palestra, acho que incomodava a alça do sutiã, então ela, enquanto falava, ela era aparecendo aqui as alças do sutiã, ela foi ajeitando, né? Uma coisa esquisita, ajeita-se antes, procura a vestimenta mais apropriada para o discurso que se vai fazer e evitar-se cacoetes. Como muitos nós temos, eu, por exemplo, vocês já devem ter percebido, e é uma questão que muitos oradores utilizam, é o né? É um vício de língua onde a gente quer sempre procurar a afirmação do público ao que nós estamos dizendo. Não é que acaba sendo né. Então a gente deve evitar isso também. Se usar microfone com pedestal ou tripé, ao mover-se, ter o cuidado de não afastar a boca para longe dele. Ao segurá-lo na mão,
ter o mesmo cuidado. A distância e a direção do microfone é que irá fazer com que você seja ouvido. Quando se usa hoje, modernamente, esses microfones que ficam ligados à nossa cabeça e com o microfone já próximo da nossa boca, tranquilo, porque ao me virar para este lado ou para aquele lado, né, eu me deslocar, eu estou sem sair do âmbito de captação da minha voz do microfone. Agora, quando a gente está com o microfone no pedestal, quando eu me viro para falar com esse lado ou para aquele lado, muitas vezes eu fujo e a minha voz praticamente diminui ou praticamente some dos alto-falantes porque eu estou me afastando do microfone. O ideal nesse caso é pegar o microfone à mão e quando se virar para falar, é virar com o microfone junto. Então o microfone vem e acompanha conforme você está. Ele tem que ficar sempre na posição de captar o som da voz, ok? Antes do início da palestra, fazer algumas respirações lentas e profundas, dando a si mesmo um comando para relaxar. Se puder fazer alguns exercícios de aquecimento das cordas vocais, movimentar os ombros e a cabeça para relaxar a nuca, claro que você não vai fazer isso na forma de que possam vê-lo. É uma preparação prévia, antes, né? Nós já falamos a respeito de respiração na outra aula. Inspirar, fazer uma pequena pausa e expirar. Eu mandei, através do nosso grupo de WhatsApp, um exercício que eu peguei aí nas redes sociais sobre esta respiração. Dei uma olhada lá. É muito importante. Primeiro, que vai fazer com que você tenha mais fôlego para pronunciar o seu discurso, a sua palestra, e outra, vai te ajudar a relaxar. O movimento que ele fala de ombro, né? Então, anteriormente, você relaxar, fazer assim. Eu não tenho muito esse hábito, né? Porque eu já sou um pouco relaxado também, ok? Então, na sequência da oratória, falamos do corpo de uma forma geral, as mãos, né? E aí é um pouco complicado quem tem, como eu, a descendência italiana, é próprio io, mas deve-se tomar os cuidados para não haver exagero na utilização das mãos. Então vamos lá. Muitos expositores não sabem o que fazer com as mãos. Não se deve colocá-la nos bolsos, não fica bem, lógico. Também não cruzar os braços ao peito nem às costas, mas deixá-la assim como as mãos livres e soltas, com naturalidade, gesticulando de forma coerente e sem exageros. Pode-se também segurar o roteiro da palestra na mão. Então, se eu tenho o roteiro previamente escrito, não preciso mostrar para ninguém, mas ele ajuda a essa questão do que fazer com as mãos. Então, eu com o roteiro, de quando em quando eu olho para ver se eu estou na linha do que eu planejei falar, ok? Então, ajuda também com a questão de como colocar as mãos. Segurar uma caneta ou outro objeto que não está sendo usado passa a uma ideia artificial. Não se preocupar em estar natural, ser natural. Não fique com aquela ideia, estou sendo natural, nessa hora você vai ficar robótico. Não se preocupe. Tranquila, respiração profunda previamente, esteja preparado. Haja descontraidamente. Muito cuidado para não sistematizar gestos, tais como passar a mão no cabelo, na barba, coçar a orelha, pegar no pulso, olhar o relógio. Quando quiser ver as horas, fazê-lo discretamente para que o público não comece a preocupar-se mais com o horário do que com a palestra. Pode-se colocar o relógio num ponto estratégico, onde possa ser visto sem despertar a atenção do auditório. Eu, às vezes, vocês vão ver que mesmo nos vídeos, né? Às vezes eu vou mexer na orelha. Então, esse gesto, procurar se evitar, não utilizar em absurdo. Aqueles que em dia de calor, e como eu transpiro muito ao fazer a palestra,
usar um lenço, uma toalha de papel, né, para delicadamente não deixar ficar gotejando, como já aconteceu comigo, o suor, né, sem ficar despertando com movimentos muito bruscos, né, pegar o papel e, né, coisa, coisa suave, equilibrada, moderada. A questão do relógio, nós já falamos isso lá. Porque quando você olha no relógio assim, no pulso, todo mundo vai ver que você está olhando as horas. No entanto, se a gente usa o relógio de pulso, ao contrário, o visor aqui, nesta parte do pulso, disfarçadamente, você olhando para a mão para baixo, você vê as horas. Isso quando você tem um horário para ser cumprido. Muitas casas, sabendo disso, normalmente colocam um relógio de parede numa visão do palestrante para que ele possa controlar o seu próprio horário, ok? Evitar ultrapassar os tempos permitidos pela casa que a gente vai falar, porque se torna uma falta de educação, é um desrespeito, mesmo porque muitas casas, normalmente após a palestra, têm outras atividades a serem exercidas, tá bom? A questão agora do olhar. Olhar o público como a um todo, como já dissemos. Muitos expositores têm a tendência de olhar mais a miúde, ou mesmo o tempo todo, para determinadas pessoas do auditório que estejam lhe dando mais atenção. É comum, é quase que intuitivo, quando alguém nos dá atenção no público, a gente olhar fixamente, firmemente só para aquela pessoa, até como uma forma, principalmente para aqueles que são iniciantes em exposição, para dar até uma certa confiança, porque a pessoa às vezes até fica balançando a cabeça, como se dizendo, legal, você está indo bem, né? Isso dá uma certa tranquilidade, mas o resto do público não vai gostar muito, né? Você vai estar sendo desatencioso, ok? Correr o olhar tranquilo e naturalmente por toda a plateia, demorando por vezes num ponto neutro, no meio e logo acima do auditório, um olhar vago, como quem olha ao longe. É assim como que se estivesse imaginando, pensando o que vai falar, relativamente olhando num ponto distante, tá bom? Usando o microfone com pedestal, é possível movimentar o olhar pelo auditório sem afastar da boca. Para tanto, girar o corpo lentamente, ficando ora de frente para o lado direito da plateia, ora de frente para o centro, ora para o lado esquerdo, mas sempre em posição correta com relação ao microfone. Mas é importante não ficar nesse vai e vem de forma sistemática, como se fosse o pêndulo de um relógio, fazê-lo vez por outra, né? Se nós temos aqui fixo o microfone, né, ao nos dirigir a plateia daquele lado, sem deslocarmos muito a, a amplitude de captação do microfone, a gente se vira dessa forma, ou aqui para frente, ou para lá, virando para lá o olhar, né? Sem exageros, de modo que a gente não se afaste muito. Como falamos anteriormente, se possível, o microfone na mão, ou esses mais modernos, que elimina o problema, tá bom? Isso agora essa observação é fundamental. Antes da reunião, é importante testar o som e observar a distância que deverá manter entre a boca e o microfone. Nunca menos de 2 dedos. Aproximar-se mais com isto é desagradável e antigênico. Quando vamos usar equipamentos eletrônicos, computador, um retroprojetor, que já não se usa mais, né? Mais um data show, um projetor de slides, é, é, usar microfones, né? Então, tudo isso deve ser testado antecipadamente e deixado de acordo. Imagine que você comece a palestra, aí alguém lá diz, aqui não está se ouvindo no som no fundo, você não atentou para a distância de alcance do volume que você deixou, né? Então,
Tudo isso se faz previamente. É muito desagradável você, no meio da palestra, estar tomando conta de fazer os acertos de última hora no computador, no projetor, no foco que ele tem que dar, ok? Então, isso se faz previamente. Não fazer durante a palestra. E se alguma coisa desarranjar, esteja combinado com alguém da casa, algum membro, que você não saia do seu posto, continue a palestra. Se falhar o som, você leve um pouco mais o tom da sua voz e de modo até que a outra pessoa vá e conserte o problema, tá bom? Quanto à gesticulação, já estamos falando, né, aquela dos italianos que tomassem muito cuidado. Gesticular de forma coerente e harmoniosa dá vida ao que se diz, não deve ser lerda nem frenética, e deve ser usada apenas como apoio para melhor passar a ideia ou dar-lhe força. Por isso, deve-se sempre estar em coerência com o que está sendo dito. Mas muito cuidado com os exageros, porque todo exagero na comunicação já está na rota da vulgaridade, né? Não podemos ser vulgares, até porque a nossa postura diante da exposição que fazemos, evangélico-cristã, da doutrina espírita, né, requer um certo cometimento da nossa apresentação perante o público e o respeito ao público que lá está para nos ouvir, tá bom? Agora, como falar? Lembramos sempre que o expositor espírita não é o profissional da fé, que precisa teatralizar ou usar recursos outros para angariar fiéis. A doutrina espírita não corre atrás de adeptos. Ela esclarece a todos aqueles que predispostamente vêm em busca do conhecimento, tá? Mas a gente não está com discursos para angariar adeptos para a doutrina espírita. Tanto é que em nossas casas é muito comum sabermos da frequência de pessoas que adotam outras religiões e que vêm muitas vezes ou para conhecer ou para tomar um passe por um problema qualquer, ou por indicação de um parente ou de vizinho, mas não deixam, às vezes, de abandonar a sua fé. Nós não estamos aqui para converter ninguém à doutrina espírita. Então, esta teatralização para reforçar, nós não devemos fazê-la mesmo. Sua tarefa é informar sobre esse universo de novos conhecimentos que é o Espiritismo, mas deve lembrar também que está lidando com a religiosidade das pessoas e que em cada uma delas se manifesta de forma diferente. Nós sabemos que cada um tem uma ideia, um esclarecimento de acordo com o seu nível evolucional e que em cada um nessa etapa tem as compreensões. Às vezes para nós parece tão absurdo que alguém possa não aceitar a ideia da justiça divina no dogma filosófico da reencarnação. Para nós, hoje, isso é tranquilo. Talvez não fosse no passado, e para muitas pessoas ainda não é. Há que se respeitar. Não podemos, como se diz, melindrar as pessoas. Nós não podemos ofender as consciências alheias. Há que se respeitar a compreensão de cada pessoa. Ok? Há os místicos cuja sensibilidade religiosa necessita de alimento adequado e este pode ser ministrado sem cair no pieguismo e sem transformar as práticas espíritas em canais salvacionistas. Né? Não se esqueçam que a nossa doutrina é baseada na razão e na razão de cada um. Se a proposta espírita é a de libertar a criatura das amarras do igrejismo, através do conhecimento, esta libertação será sempre lenta e progressiva. Cabe, então, ao expositor ter isso em mente e colocar religiosidade em suas palestras no momento certo, o que é diferente do igrejismo. Nós sabemos que muitas pessoas que estão nas lides espíritas, trabalhando na casa espírita, já se dizendo espíritas, mas que ainda mantêm alguns hábitos de outras religiões. Né? Eu já presenciei, falando
lá, aí foi no, essa passagem foi lá no Bezerra de Menezes, né? Pessoas, trabalhadores mesmo da casa, que quando adentravam ao salão, fazia o sinal da cruz. Quer dizer, arrega... pode até ser que ele inconscientemente o faça, porque é prática dele milenar, secular. Naquela encarnação, recentemente, ele está ali abraçando as ideias que ele está adotando da doutrina espírita. Mas ele ainda tem aquilo. Já vi espíritas, diante de passar em frente da igreja, igualmente fazer. Outras trazerem preso ao pescoço correntinhas com crucifixo, com santinhos. Não que o Espiritismo abula todas essas práticas, mas que apenas que nós não as adotamos. Né? Superstições. Muitas religiões inculcam em seus seguidores algumas ideias que acabam se tornando superstições, falsas ideias, para que fique preso e firmado naquela ideia que a religião quer transmitir. Né? A superstição é totalmente abolida pelo esclarecimento e pelo uso da razão na doutrina espírita, ok? Nós vemos nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, pessoas espíritas, né? Enviando correntes. Talvez até uma corrente de boa ação para todos é saudável, mas não aquela de que se você não fizer quebrar essa corrente, não vai obter este ou aquele benefício, ou pior, causar algum malefício. Então são superstições que trazemos de existências passadas que têm que ser eliminadas. Nós não podemos exigir dos nossos companheiros que eliminem de imediato, da noite para o dia, mas esclarecê-los, como estamos fazendo agora. A gente tem na rede social as pessoas que estão mandando velas, né, para iluminar as pessoas. Então aí é um esclarecimento que devemos dar. Vocês sabem por que os antigos acendiam velas para os mortos, acendiam velas para as outras pessoas? Simplesmente porque não existia eletricidade. Por isso que acendia velas. Hoje eu diria que poderia acender a luz elétrica ou acender a lanterna do celular. Não, acender a luz da oração. A luz da oração que sai do coração. Esta luz basta para nós enviarmos. Nós sabemos da efetividade das preces feitas para outrem quando necessitam. Não é necessário mandar a vela física ou virtual através da rede social. Ah, mas os antigos acendiam vela. Lógico, não tinha eletricidade, eles não tinham outra fonte. Tá bom? Continuando. Nós estávamos falando que aqui tem aquelas pessoas mais místicas, aquelas amarradas ainda a práticas religiosas igrejísticas, e há também os científicos, que talvez estejam necessitados de mais religiosidade, por isso falar das coisas superiores com elevação, sem pieguismo, mas também sem frieza. E quando o nosso discurso atinge, talvez, a mente mais racional de alguém, e que nós usando da lógica nas argumentações, conforme a retórica nos ensina, na nossa oratória, a razão faz com que estas mentes mais racionais apreendam, entendam o argumento que queremos transmitir, tá bom? Ter em mente que o expositor espírita não deve ser um mero divulgador do espiritismo, mas, acima de tudo, ter a mensagem espírita como instrumento de transformações interiores do ser humano. Kardec já disse, uma religião não tem na sua prática a melhora do seu adepto, ela de nada serve. Todas as religiões, não só o espiritismo, todas as religiões, elas têm que fazer com que as pessoas demonstrem o seu melhor, procurem melhorar-se, mudar atitudes, melhorar a sua forma de ser, os seus relacionamentos. Então, não é só conceitos técnicos científicos ou sentimentais, mas a transmissão da ideia das modificações de atitudes para a melhoria do ser espiritual que nós somos, ok?
Nunca tentar imitar oradores famosos. Criar estilo próprio. Simples, sem exageros. Lembrando que uma palestra num centro espírita é mais uma conversa do que uma conferência. Nada, portanto, de teatralidade. A esse respeito, nós, como que me fugiu a palavra? Nós já tínhamos, sim, voltou. Nós já tínhamos citado para vocês que é importante a gente, através hoje do YouTube, vermos e ouvirmos outros palestrantes conhecidos. Nós temos aí o Haroldo Dutra Dias, nós temos o Divaldo Pereira Franco, nós temos o próprio Chico, que nunca se colocou como um palestrante, mas ele o é e é exímio nas suas colocações, né? O Teixeira, nós temos outros tantos conhecidos que têm vídeos na internet que servem para nós termos como exemplos, não para copiá-los. Cada pessoa tem que ter o seu próprio estilo de transmitir a ideia do tema que vai abordar. Né? Cada um precisa ter a sua própria personalidade. E isso é muito o que dá credibilidade ao orador quando ele se pronuncia diante deste público, ok? Então aqui nós temos essa série de itens e vamos lendo. Esta foi a primeira. A seguinte: falar claro e suficientemente alto para que todos possam ouvir até o último da fila, mas sem gritar. Auditórios que não possuem recurso de microfone, caixas acústicas ou alto-falantes, onde às vezes o salão pode ser um pouco grande, é aconselhável, mas com muita cuidado, de que o expositor não fique só na frente e falando aos berros para que no fundo se ouça, o que vai incomodar quem está à frente, mas sim se deslocar mediamente um pouco para frente e um pouco para trás, dosando a sua voz para que atinja esse público que está distribuído no salão. Em vez de andar na horizontal na frente da plateia, às vezes há um caminho no meio, se deslocar dosando o volume da voz, ok? Ter o cuidado de pronunciar cada palavra integralmente, não engolindo sílabas, nem deixando a voz morrer na última. Já falamos isso no vídeo anterior da nossa aula anterior, ok? Também não falar como metralhadora. Citávamos que tem pessoas que falam 50 mil palavras por segundo, né? É um absurdo, ninguém entende nada. Mas com pausas e pequenas mudanças na entonação e volume de voz, isso torna a palestra agradável e menos cansativa. Ela não pode ser monossilábica, onde num tom só, o que vai causar um sono na plateia, mas com uma modulação normal para que a gente possa comunicar com mais clareza, ok? Pode-se deixar aflorar, em momentos oportunos, a sensibilidade e falar com emoção, mas sem exageros e sem semelhanças com o tipo melodrama. Muitas vezes, ao tocar em alguns assuntos, eu, principalmente quando vou falar mais especificamente de Jesus, não dos seus ensinos, mas da figura do mestre, né? Normalmente, às vezes, eu me emociono e as lágrimas chegam a aflorar nos olhos, elas chegam a umedecer os meus olhos, né? Ah, tudo bem, a gente pode transmitir essa emoção, mas sem exagero, né? Sem chegar e começar a chorar copiosamente. Não tem sentido. Mas às vezes é impossível as pessoas dotadas de uma certa sensibilidade fazer com que as emoções subam e se extravasam, né, de alguma forma. Outras vezes, quando a gente toca em algum assunto que toca na emoção da pessoa, a gente vê na plateia, quando a gente toca num assunto mais delicado, que as pessoas mesmo se emocionam muitas vezes, ok?
Então a emotividade é importante, mas sem exageros, ok? Outro item aqui que já falamos, cuidado com cacuetes, trejeitos ou vícios de postura ou de fala, no caso o né. A oratória nunca deve ser linear. Há sempre palavras e mesmo frases que devem ser ressaltadas. Por exemplo, a finalidade essencial do Espiritismo é ajudar o ser humano em sua evolução, lembrando-lhe os ensinamentos de Jesus e trazendo-lhe todo um universo de novos conhecimentos. Então, onde eu dei mais ênfase pela voz, o ajudar e o universo, no nosso apostila, as palavras estão sublinhadas. É onde a gente pode dar o ênfase. Quando a gente prepara, como na aula passada nós vimos, o nosso roteiro, ou deixando algumas frases escritas, nós podemos fazer essa observação, dar uma sublinhada, ou usar aquelas canetinhas de realce de texto, onde a gente quer dar mais ênfase a uma ideia, para que ela seja transmitida com mais vigor o que nós estamos querendo dizer, ok? Para ressaltar ou destacar uma palavra, como a que estão aqui nós falamos sublinhadas, basta dizer um pouco mais devagar ou mudar um pouco a entonação, apoiando o destaque com a expressão do rosto, o movimento da cabeça ou com o gesto, conforme o caso. Tudo isso advém também, meus queridos, através da própria experiência nossa, ok? Pelo tempo que a gente se dedica a esta atividade de expositores espíritas, tá bom? Já estamos indo para o final aqui. Não usar períodos longos, nem linguagem empolada ou difícil. Quando usar termos de vocabulário espírita, tais como perispírito, umbral, desencarnação, explicar sempre o significado, dizendo, por exemplo, perispírito, ou o corpo espiritual, né? Ou no nosso desencarne, ou quando da passagem nossa do túmulo para a vida espiritual, e assim, porque nós temos no nosso meio pessoas que não são da lide do conhecimento da doutrina. Né? Quando nós temos palestras em casas espíritas que é aberta ao público, nós recebemos todo tipo de pessoas. A linguagem deve ser simples e de bom gosto, lembrando que se está ali a serviço do Cristo para explicar e fazer o público entender a mensagem do Espiritismo. Não para exibir cultura. Sempre é possível explicar os assuntos, mesmo complexos e profundos, em linguagem acessível a uma plateia heterogênea. A pessoa culta entende uma linguagem simples, mas a que é inculta não entende quando complexa. Então, o nosso falar ele tem que ser dosado de acordo com a turma que nós estamos falando. Ressaltando novamente, ao público heterogêneo que vem nos a ouvir numa sessão pública de uma casa espírita, nós não podemos usar um linguajar muito empolado e nem muito complexo, nem muito técnico, científico espírita, ok? Falar de fluidos, da complexidade dos passes magnéticos, isso vai escapar ao leigo, àquele que não tem muita cultura, o sentido do que nós vamos estar falando. Mas, quando nós nos colocamos diante de uma turma, numa escola de aprendizagem da doutrina e do evangelho, aí sim nós podemos usar termos mais específicos e, ao mesmo tempo, explicá-los, ok? Porque ali também estão aqueles que estão ali aprendendo, ok? Então, é nossa missão passar o esclarecimento. Preparar a palestra. Ao preparar a palestra, considerar o tipo de auditório que terá, escolhendo o assunto e a maneira de abordá-lo, sempre de acordo com o alcance intelectual e as necessidades daqueles que irão ouvi-los. Normalmente, nas casas espíritas, que já têm uma certa tradição nas assembleias abertas ao público, os temas já são escolhidos de acordo com o público, como eu já citei na nossa casa de trabalho mais acentuado, lá o Caminheiros da Paz. Né? Então, para cada tipo de dia, de tipo de tratamento, há um tema mais propício para aquele público, ok?
Então, isso já faz com que o próprio expositor encaminhe o seu discurso de acordo com aquele tema que está mais apropriado àquele público, tá? Quando assim não for, quando vão falar numa casa pela primeira vez, ou ainda não tem conhecimento do público ali frequentador, se informe com os dirigentes da casa qual é o tipo de público que lá frequenta, como eles são normalmente. A maior parte ali frequenta as escolas, são pessoas que são recém admitidas na doutrina ou não, ok? Para se ter uma ideia do como se colocar. Na dúvida, se colocar sempre da forma mais simples possível, procurando fazer com que todo o seu discurso seja claro e compreensível a todos os níveis intelectuais ali presentes, ok? Não usar a linguagem de imprensa, né? Termos técnicos demais. Usar a linguagem formal. Desculpe, aqui fugiu. Usar a linguagem formal ou informal de acordo com a ocasião. Em ocasiões solenes, a linguagem deve ser formal, clara e educada, quando se vai fazer um discurso propriamente dito. Numa preleção, numa exposição, né, já mais informal. Preparar o discurso com antecedência, assim como tudo o que for necessário, a fim de não interromper a fala para procurar nomes, datas, papéis e etc. Cuidado com chavões e frases do efeito. Sua repetição é desagradável e desfavorece o expositor. Busque o estoque maior de historinhas e ditos engraçados para não ficar repetitivo. Como naquele decálogo que temos passado para vocês, para o expositor espírita, né? Ali se aconselha exatamente isso. Leiam, estudes, leiam o máximo que vocês possam. Ouçam outros palestrantes, não para lhe copiar-lhes o estilo ou a retórica ou mesmo a oratória, mas para ter conhecimento de formas de expressão que são possíveis de utilizar como expositores espíritas, ok? Leiam contos. Nós temos os livros do Irmão X, o Humberto de Campos, com diversos contos interessantíssimos que muitas das vezes podem nos ilustrar algum tema que nós estamos estudando para passar ao nosso público, ok? Então, hoje, com essa parte da oratória, nós encerramos a nossa apostila. Estou vendo que nós já nos alongamos demais, quase 40 minutos. Espero que vocês não se cansem ou ouçam em duas etapas de 20 minutos, mas que no próximo vídeo, então, nós vamos começar aquilo que já tínhamos programado, falar sobre conteúdos para o expositor espírita. E aí é evidente que nós vamos começar falando da obra O Livro dos Espíritos, da codificação de Kardec, ok? Então era isso. Então no próximo vídeo nós vamos fazer uma exposição sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus, um beijo nos seus corações, se cuidem e quem sabe brevemente ou talvez ainda ao final do ano a gente consiga se ver presencialmente. Abraço a todos. Obrigado.